Olá, e aqui estamos nós para mais um estudo da Palavra do Senhor. O assunto de hoje é sobre a necessidade de um nome. O que é um nome? Nome é uma palavra ou locução com que se designa uma classe de coisas, pessoas, animais, lugar, acidente geográfico, um astro. Uma denominação, um designativo ou uma designação que damos. No Éden, o Eterno criou Adão para nomear tudo o que ele tinha criado. Em Gênesis 2:19 nós podemos confirmar isso. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Então, Adão nomeou tudo que tinha no Éden: gados, animais, peixes, répteis, anfíbios, aves, mamíferos, as árvores frutíferas, as plantas, as aves, tudo conforme a palavra do Senhor. Foi Adão que deu nome a tudo. E vamos um pouquinho de histórias da Bíblia. A importância do nome. Lá no livro de Daniel, capítulo 1, verso 17, ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Os quatro que estavam, Daniel e mais os 3 amigos deles, eles eram da tribo de Judá. Eles vieram, que foram na invasão de Nabucodonosor a Israel. Ele trouxe, né, esses 4, junto com outros, mas esse texto está falando desses 4. E eles estavam cativos na Babilônia perante o rei Nabucodonosor. Bem, o nome desses 4, que aí está falando de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Gravem estes nomes. Daniel. Qual o significado hebraico de Daniel? O eterno Deus é o meu juiz. De Hananiah, que é Ananias, o Senhor é misericordioso, ou o Senhor é graça. Misael, em hebraico, Mishael, quem é como o eterno? E Vazaria é Azarias, o eterno ajuda. Esses eram os 3 amigos que estavam com Daniel. Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Esses 4 nomes são os 4 nomes a qual eu já dei o significado hebreu, todos expressando o nome do Eterno. Todos os nomes lembram o nosso grande eu sou, o Deus de Israel. Os 4 eram bênção nas mãos do Senhor. O Senhor os colocou lá, por permissividade de Deus, mesmo onde eles estavam na Babilônia, eles eram luz. Eles eram sal da terra. Influenciaram pessoas e todos conheceram através de seus testemunhos o grande eu sou. Só que a língua que se falava na Babilônia naquela época era a língua aramaica e semítica, que também línguas parecidas. E o que acontece? Eles entendiam o significado do nome deles. Nabucodonosor não tolerou ficar ouvindo o significado de cada nome desses 4 que estavam lá. Ele mudou o nome deles. Nabucodonosor mudou o nome de Daniel e dos seus 3 amigos. De Daniel, ele colocou o nome de Beltesazar. O que é Beltesazar? Príncipe de Baal. Pensa. Príncipe de Baal, Beltesazar. Ananias, ele mudou para Sadraque, que significa Aku, Deus da lua. Misael, ele mudou para Mesaque, que significa quem é como Aku, o Deus da lua. E Azarias, ele mudou para Abednego, que significa servo de Nebo. Era um deus babilônico. Então, meus queridos, quem mudou
o nome dessas 4 pessoas foi, lá na Babilônia, foi Nabucodonosor. Nabucodonosor mudou o nome dos 4 servos de Deus, Deus Altíssimo, e colocou esses nomes terríveis ali, exaltando o nome dos deuses deles lá, que não são deuses. E, infelizmente, quando nós falamos Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós estamos falando desses nomes horríveis que eu acabei de citar aqui. Então, por isso que eu falei para vocês lá no início, gravem os nomes dados por Deus, pelos pais dos servos do Senhor, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes são os nomes dos servos do Senhor. Os deuses que eles cultuavam na Babilônia, nessa época, era Marduk, Apsu, Tiamat e outros. Se vocês gostarem desse tipo de assunto, tem vários estudos no Google muito interessantes sobre isso. Os deuses babilônicos. Em Gênesis 12 e também em Gênesis 15 e 13, nós vamos ver agora também história, tá? Para a gente chegar no assunto que nós vamos aprender hoje sobre o chamado de Abraão. Israel cativo e escravo. Em Gênesis 12, 5 a 8, fala o seguinte: sai-te, isso é Deus falando para Abraão, tá? O chamado de Abraão. Sai-te da tua terra, ele morava em Harã, nessa época, era uma cidade assíria da Alta Mesopotâmia, no sul da Turquia, e vá para a terra que eu te mostrarei. Lugar que Abraão se estabeleceu, terra mostrada por Deus foi Canaã, a terra de Canaã, que hoje é a terra de Israel. As cidades que são citadas em Gênesis do 12 ao capítulo 15 são as cidades de Betel, Hebrom e Berseba. Essas 3 cidades faziam parte de Canaã, que foi a terra que Deus concedeu para Abraão, e que a partir dali os descendentes de Abraão tiveram direito, porque deu descendência às tribos de Judá e ao povo de Israel. Em Gênesis 15 e 13, então disse Deus a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Olha só o que Deus mostrou para Abraão, isso lá na época de Abraão. Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Que terra que não era deles? Egito. E servi-losão e afligi-losão por 400 anos. Sai-te de Harã, que é o lugar de paganismo, sai-te do Egito, sai-te de qualquer lugar ou situação que te afaste de Deus, que tira a sua comunhão com Deus. Com o nascimento de Ismael, que era filho de Abraão, com a serva egípcia Agar. Depois, o filho de Abraão e Sara, que era o filho da promessa de Deus, nasceu Isaque. Gerou-se nisso 2 povos. O de Ismael deu descendência ao povo árabe, os muçulmanos, os islamitas, e Isaque, que é o filho da promessa, deu descendência ao povo de Israel, os quais têm conflitos constantes até hoje, os muçulmanos, os árabes com Israel. Gênesis 25, 1. Após a morte de Sara, Abraão ainda casou-se com Quetura e tiveram mais 6 filhos. Possivelmente teve filhas também. Mas está na Bíblia, em Gênesis 25, 1, que ele casou com Quetura, depois de Sara, né? E teve ainda mais 6 filhos homens. Normalmente, na palavra de Deus, é relacionada na genealogia somente os homens. Raramente é citado mulheres nas genealogias. Um detalhe interessante, quando o Senhor falou para Abraão: sai-te da tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. Era uma terra que Abraão não fazia nem ideia onde seria. Ele saiu, obedeceu, confiou na promessa, na palavra de Deus e foi. Ele saiu, obedeceu aquilo que o Senhor determinou para ele. Sai-te da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão gerou Isaque, que gerou Esaú e Jacó, também conhecido como Yaakov.
que gerou 12 filhos que deram origem aos filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. E teve Jacó uma filha chamada Diná. Jacó amava José, em hebreu Yosef. José, ele era filho da amada dele, Raquel, né? Nós sabemos que os 2 últimos filhos dele foi José e Benjamim, da Raquel, filhos de Raquel. E nós sabemos que José, ele despertou inveja nos outros irmãos dele por causa do amor, tipo uma preferenciazinha que Jacó não soube dosar isso, ele tinha uma preferenciazinha por José, por Yosef, e isso despertou inveja nos irmãos dele, a qual tramaram a morte de José, mas tiveram um plano. Reuven, que é Rubens, teve um plano. Não vamos vender ele não. Está passando uma caravana de ismaelita ali, vamos vendê-los para a caravana de ismaelita, que eles vão levá-la para o Egito, vai ser vendido como escravo mesmo, e foi o que aconteceu. José foi vendido como escravo, sofreu muito na masmorra, a qual foi preso injustamente, mas o Eterno conhece os que confiam nele. E José foi honrado por sua fé no Deus de seus pais, sendo erguido no Egito como governador, com poder somente abaixo de Faraó. Havia fartura de alimento no Egito. Deus abençoou o Egito para a preservação da vida do seu povo, de Israel. Houve fome em Israel. Os filhos de Israel desceram ao Egito procurando alimento, fazendo com isso que os filhos de Jacó e Israel se encontrassem novamente com José. José entendeu que para a preservação da vida dos filhos de Israel, Deus permitiu que ele estivesse ali. E José influenciou-os a virem morar no Egito, Jacó, né, e as 70 pessoas que haviam, 70 almas. Os filhos de Israel cresceram e se multiplicaram muito. Após a morte do faraó, o outro faraó que o sucedeu os escravizou e afligiu-os, o povo israelita, por 400 anos, conforme a profecia dada lá atrás para Abraão, lembra? Em Gênesis 15, 13. Com isso, começou uma escravidão e aflição terrível para o povo de Israel. Eles clamaram ao eterno Deus por um libertador, e nasceu Moisés, filho de Amram e Joquebed. Quando Moisés teve a experiência dele com o Senhor lá no deserto, na sarça ardente, Deus fala com Moisés a necessidade de um nome, Israel no Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 6. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ali houve uma teofania. Lembra que homem nenhum viu Deus, Pai. As manifestações de Deus no Velho Testamento eram, quem aparecia ali era Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E no verso 7, e disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor falou para Moisés. O Senhor estava atento à aflição do povo dele, como está atento até hoje às nossas aflições. Ele tem ouvido o nosso clamor e tem visto, porque ele conhece as nossas dores. O Senhor ouve todas as coisas. Está atento às nossas orações, ao clamor do povo dele. No verso 8, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Verso 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quando o Senhor falou isso para Moisés, no verso 11, ele respondeu: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, Senhor, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Verso 12. E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Quem somos nós? Quem somos nós? No Salmos 8, capítulo 4 ao 5,
que é o homem mortal, para que te lembres dele. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Isaías capítulo 6, do 1 ao 3. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 voavam, e com 2 cobriam seus pés. Verso 5. Então disse eu: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e os meus olhos viram a Deus. Em 1 Crônicas 16, 17 e 2 Samuel 7, 18. Quem sou eu, Senhor? Verso 20. Senhor, ninguém há como tu. Quem somos nós? Jó 7, 17. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração? Quem somos nós? Ai de mim, Senhor. Se você está gostando desse estudo, desse vídeo, inscreva-se, deixa seu like, compartilhe para que outras pessoas também possam estudar junto conosco a palavra de Deus. Primeiro ser e depois ter. Moisés foi uma benção. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, 14, fala: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Esse eu sou, num outro vídeo lá atrás, eu já expliquei que no hebraico o verbo eu sou é aquelas 4 letras que é conhecidas como tetagrama, que é a letrinha Yud, Re, Vav, Re, que significa no hebraico eu sou. É o verbo eu sou. O verbo ser, eu sou, nessa primeira conjugação, eu sou. E o Senhor Deus disse para Moisés lá na sarça: eu sou o que sou. Eu me torno naquilo que eu quero, Moisés. Meu nome é um verbo. Se você está enfermo, eu sou a cura. Se você está com medo, eu sou a sua coragem. Se você está com medo, eu sou a sua coragem. Desculpa, atrás, se você está enfermo, eu sou a sua cura. Se você está com medo, eu sou a sua coragem. Se você está fraco, eu sou a tua força. Se você está inseguro, eu sou a sua segurança. Se você está em conflito, eu sou a sua paz. Eu sou tudo o que você precisa, meu filho. Nesse momento, Moisés ele entendeu que o eu sou, nosso Deus, ele é tudo. Ele não poderia ter outro nome senão esse, eu sou. O nome do Senhor é eu sou. Aquele tetagrama, Yud, Re, Vav, Re, eu sou. Eu sou me enviou a vós. Nosso Deus é Gadol Elohai, grande Deus. Ele é amor, ele é santo, ele é perfeito, ele é infinito, ele é luz, ele é eterno, imortal, onipotente, pode tudo, onisciente, sabe de tudo antes de acontecer. Ele é onipresente, está em toda parte, em todo lugar. Ele é o Criador que do nada lhe faz tudo. Nada é impossível para ele. Lembrem que Yeshua ou Yehoshua, Yeshua é como se fosse um apelido de Yehoshua, que significa Deus salva. Deus é o Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Yehoshua, Yeshua. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Isso Jesus, tá? Jesus também é Deus. Eu sou. Eu sou a água da vida. Em João 6, 35. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ser e ter. No mundo atual há uma distorção de valores e princípios sobre isso que vamos aprender agora, ser e ter. A diferença de ser, que é a parte que é a moral, ética, virtude, ambos são bênçãos. Tanto o ser quanto o ter, ambos são bênçãos. O ter é tudo que temos. E tudo que temos tem um tempo determinado, tem prazo de validade. Lá no livro de Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, nos fala claramente sobre isso. Tudo tem o tempo determinado. O que temos? Nós temos bens materiais, casa, carros, fazendas. Tudo isso um dia acaba. Tudo isso tem fim. Alguns são tão passageiros que acabam numa rapidez. Tem pessoas que têm bens por conquistas fraudulentas, ilícitas, que vêm bens através de tráfico de drogas, bens mal adquiridos porque fraudaram, roubaram, as pessoas que são corruptas. Eles têm riquezas, mas não fruto do trabalho digno de suas mãos. São posses malditas. Um dia serão cobradas essas posses porque Deus é justo. A ordem para termos, precisamos primeiro ser. Ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Lembra que nós vimos sobre Abraão? Ser tu uma bênção. E Abraão, impressionante que em toda a palavra ele é lembrado como amigo de Deus, como pai da fé. Isso porque ele foi uma bênção. Já o ser é um estado de continuidade, é consistente e duradouro. Vem da essência de Deus, da sua eternidade. Fala da essência, do caráter, moral, ética, virtude. Lembre-se que fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Saibam que temos em nós a essência de Deus. Então, o ser também está em nós. Tanto o ser como o ter devem nos conduzir a uma melhor qualidade de vida com Deus. Tanto o ser como o ter é uma questão de escolha. Temos o livre-arbítrio. O ser e o ter, eles são amigos. Ambos andam juntos. Ser uma bênção. Sermos uma pessoa do bem, de bom caráter, obediente, temente a Deus. Sermos uma esposa sábia, uma mulher virtuosa, ser um bom aluno, ser uma boa pessoa, ser um bom filho, ser uma pessoa correta, justa. Isso é o ser. Lá na terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2, isso é a carta de João para Gaio, que era um presbítero. João disse o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Aqui está falando da vida física dele, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. No caso, a vida espiritual. Tanto em nossa vida espiritual, aquilo que somos, quanto a nossa vida física, aquilo que temos, devemos ser uma bênção. Ambas andam juntas e são uma bênção. Enquanto algumas pessoas valorizam mais o ter do que o ser, a Bíblia nos mostra que o ser, que nos fala da prosperidade interior, aquilo que é duradouro, consistente, eterno, quando desenvolvido, nos traz total satisfação e plenitude, independente do ter. Deu para vocês entenderem? Nossa plenitude diante de Deus é alcançada quando somos uma bênção, e não pelo que temos. Tem pessoas riquíssimas, poderosíssimas, tem tudo do bom e do melhor, mansões luxuosas, carros de luxo, fazendas, terras, tesouros, mas eles não são uma bênção que reflete a glória de Deus. Em Lucas 12, 20, nos diz: Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Imagine, aqui está nos falando de uma pessoa que tinha tudo o que nós podemos imaginar nessa terra, de tesouros. Tinha tantos tesouros, mas tantos tesouros, que não sabia mais o que fazer com tanta riqueza. E o Senhor deixou essa palavra. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Reflitam sobre isso. Nunca ouvimos tanto as notícias de suicídio como atualmente. E na grande maioria, pessoas ricas, pessoas de posses, que têm, mas não são. Eu sou. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 2. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão seria um influenciador da fé, da obediência à palavra de Deus, pois as pessoas se espelhariam em quem foi Abraão, pai da fé, amigo de Deus, a vida virtuosa que ele teve, e a influência dele até hoje é lembrada. Como pai onisciente, ele conhecia o coração de Abraão e a sinceridade e as virtudes de seu coração em obedecer e confiar na palavra de Deus. Ele sabe tudo. Sê tu uma bênção. Ao falar com Abraão, em Gênesis 12, 1, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão demonstrou extrema confiança e fé na palavra de Deus. Abraão exerceu o livre-arbítrio e escolheu obedecer e crer em Deus e em sua palavra. Ele saiu da posição que estava, do lugar que estava, do que ele tinha, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Será que a posição que nos encontramos tem agradado a Deus? Vocês já refletiram sobre isso? Quando nós meditamos no estudo da palavra de Deus, nós precisamos fazer esse tipo de reflexão. Será que a posição que nos encontramos, onde eu estou, o que eu estou fazendo, eu tenho agradado a Deus com os meus atos, com as minhas atitudes, com a minha posição? Ou será que precisamos sair dessa posição que nós estamos e que estamos para agradar a Deus? Em sua obediência, Abraão creu, confiou, obedeceu, demonstrando que entendeu as palavras do Eterno e seria uma bênção onde o Senhor o colocasse. E foi. Abraão foi uma bênção onde o Senhor o colocou. E é assim que devemos ser. Onde o Senhor nos colocar, sermos uma bênção nas mãos do nosso Deus. E Yeshua, também é Deus. Eu sou. Em Filipenses 2:10, para que ao nome de Yeshua, que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, se você quer mesmo ser um cristão verdadeiro, precisamos estudar a vida do Senhor Jesus e a sua palavra e assim ser como Ele. Eu sou o caminho, Haderech, e a verdade, Emet, e a vida, Rai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se que Jesus não teve riquezas aqui nesta terra. Era um homem simples, filho de um carpinteiro, não tinha carro de luxos, não tinha iates, não tinha helicóptero, não tinha mansões. Andava e convivia com os pobres, na sua grande maioria. Sentiu na pele as nossas dores, as aflições, sabia o que é ser rejeitado, humilhado, e era procurado pelos ricos, os fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas da época, para ensinar no templo. Pois é, ele é o verbo eu sou. A palavra que saía da boca dele era boa, pura e perfeita, justa e verdadeira. Sabe aquela falsa doutrina da teologia da prosperidade? Pois bem, lembra o que Jesus nos ensinou. Lucas 3:11.
Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Deixemos o egoísmo, o egocentrismo. Lembre-se, a terra e tudo que nela há é do Senhor. Nós não somos donos de nada nessa terra. A terra toda é do Senhor. Tudo que tem em cima no céu, embaixo na terra, tudo é do Senhor. Em Atos, capítulo 2, 44 e 45, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e repartiam com todos. Aqui foi logo no iniciozinho da igreja primitiva, eles tinham essa comunhão, essa bondade no coração de partir, de se doar. Somos peregrinos. O que é um peregrino? Um peregrino é um indivíduo andante que viaja, que empreende longas jornadas aqui nessa terra. Nossa morada eterna não é aqui. Nós sabemos que a nossa morada eterna será na Nova Jerusalém, na Canaã celestial, na terra que nós estamos aguardando, na Nova Jerusalém. Em João capítulo 1, do 1 ao 5, nos diz o seguinte: no princípio era o verbo eu sou, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui está falando de Yeshua, Jesus, Deus Salvador. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Nestes últimos tempos, por amor por vós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ser uma bênção. 1 João 2,6, o que diz que está nele deve andar como ele andou. Quando entendemos que somos amados, que somos escolhidos por Deus para realizar a obra de seu Espírito, fazendo a sua vontade, temos o prazer e a alegria de sermos abençoados pelo Eterno. Mateus 5,13. Vós sois o sal. Vós sois o sal. O sal aqui fala do caráter, a virtude, a essência, a ética moral da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Ninguém come sal puro. O sal é um tempero. Em Eclesiastes 7,16, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Nós somos seguidores de Cristo, somos o sal da terra, luz do mundo. Significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus nesse mundo. Em Mateus 5,14, vocês são, nós somos a luz do mundo. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ter é uma ilusão, é uma falsa sensação de poder, segurança e que tudo vai bem. O ter gera uma temporária tranquilidade, prazer, conforto, mas se há ausência do ser, acaba a vida. Quando somos, temos a certeza dos nossos valores eternos. Aquilo que somos, ele é duradouro. Reflitamos antes de fazermos votos e compromissos para ter ou obter isto ou aquilo, ao invés de assumirmos compromissos com Deus para ser isto ou aquilo.
Sê tu uma bênção. 2 Coríntios 6:10. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, devemos orar ao Eterno para que sejamos melhores filhos, melhores pais, melhores cônjuges, melhores cidadãos, melhores servos do Deus Altíssimo. Que sejamos uma bênção que reflete a glória de Deus. Meus queridos, que isso daqui é um pequeno estudo que eu fiz sobre ser e ter. Ser uma bênção e termos a bênção também. E que cada um de vocês possa refletir sobre o nosso posicionamento espiritual, que o desejo do Senhor é que todos nós sejamos uma bênção e que todos nós possamos ter este alcance de fazermos a vontade do Pai, de confiarmos em Deus, de buscarmos a cada dia mais nos aprofundarmos no conhecimento da tua santa doutrina, da palavra do Senhor. Lembre que Davi falava isso, eu escondi, em algumas palavras guardei, né? Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais nos conhecemos a Deus, mais nós o amamos, mais nós temos comunhão com Ele, mais nós somos uma bênção. E o nosso desejo é que todos nós cresçamos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor possa abençoar, não só esse estudo, mas todos, por menor, por mais pequenininho que seja, às vezes, o estudo que você faz na palavra de Deus, certamente o Senhor vai te honrar, te abençoar, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Até o nosso próximo estudo. Shalom.